Ninguém escolhe onde vai nascer e em muitos lares as famílias não estão preparadas para receber um filho. De todo esse momento que eu me recordo, assim, que tem lembranças que minha avó me falava, que ele tentou de todas as formas me tirar, não deixar eu nascer. Tentou me matar de todas as formas. Aí quando eu nasci, ele continuava até essas oportunidades de me matar. Várias vezes ele enterrava Danone em terra, 3, 4 dias, debaixo do chão, tirava, me dava. E graças a Deus nunca passei mal, não tem problema de saúde nenhum. A miséria não era o único tormento. Havia rejeição, ódio, desejos de morte. Ele tentou de todas as formas me matar no ventre da minha mãe ainda, quando minha mãe estava me esperando. E pessoas me contam, minha avó me conta, minhas tias, que ele não sustentou com a possibilidade de tentar matar no ventre da minha mãe ainda e continuar a tentar me matar quando eu estava vivo, quando eu já tinha nascido. Várias vezes ele enterrava Danone, iogurte em terra, 3, 4 dias, tirava, me dava. E não foi só isso, foi me batendo, me machucando, várias vezes dei entrada em hospital. Quando a mãe é ausente, costuma-se apelar aos avós, que são chamados pela sabedoria popular de seus pais 2 vezes. Aí foi onde a minha avó entrou na história. Me pegou, me resgatou, me levou para casa dela, sabe? Cuidou de mim, de verdade. Um amor que eu não tinha dentro dos meus lares, lá, que é com meu pai, com a minha mãe. Eu comecei a ter com a minha avó, ainda criança, acho que com 4 ou 5 anos de idade. Amor e ama. Na casa de Ricardo, a mãe era a única responsável pela sobrevivência e trabalhava muito. A minha infância foi muito difícil, né? Porque nasci numa família muito pobre mesmo. E desde os 7 anos, assim, eu sempre fui rejeitado, né? Por familiares, por amigos, pela questão da pobreza mesmo, de ser muito pobre e muitas vezes não ter o que comer direito, não ter o que vestir. Às vezes na escola mesmo era motivo de chacota, porque ia todo mal arrumado, ia de chinelo, pé de um, pé de outro. Então eu sofri muito com rejeição em todas as áreas, né? E assim, então desde cedo, dos 7 aos 9 anos de idade, assim, eu tive que vender picolé, vender coxinha, catar esterco, catar lata, para me ajudar em casa, você entendeu? E poder comprar alguma coisa para mim, porque minha família não tinha condições de me dar essas coisas, brinquedo, essas coisas, então eu nunca tive isso na infância. Meu pai era alcoólatra, né? Alcoólatra, assim, nunca assim, teve condições de ajudar a gente, né? Então, o álcool falava mais alto que os filhos, né? Com certeza. Assim, era um bom pai, sabe? Nunca maltratou nós, nem nada, mas o álcool, né, tomou conta da vida dele. Então ele não trabalhava, não tinha condições de nada. Minha mãe era cabeleireira, né? Então ela tinha que sustentar os filhos sozinha e ajudar em casa também, né? Nós morávamos com minha avó, com os tios, então era muito difícil para ela também. Minha avó, meu tio, eles eram assim, tipo aquele povo antigo mesmo, sabe? Sistemático, rigoroso, sabe? Não aceitava nada. Qualquer coisinha, assim, tava brigando com a gente, batendo na gente, e assim, não queria saber se a gente estava passando necessidade ou alguma dificuldade, então ficava tudo assim em cima da minha mãe. Trabalhando muito, alimentando pouco, a vida da mãe de Ricardo corria riscos. Qual que foi o destino da sua mãe? Olha, minha mãe, né, como ela trabalhava muito e
muitas vezes não tinha nem como comer direito, né? Eu lembro que ela mandava a gente comprar uma Coca-Cola e um pastel para ela comer, porque ela não tinha como parar para almoçar por causa dos clientes, né? E nisso aí ela teve leucemia. Aí da leucemia ela passou, aí teve um câncer, né, no útero e veio a falecer. Quando eu tinha 10 anos, né, aí minha mãe teve leucemia, depois passou por câncer, né, e veio a falecer, né. E assim, eu e mais 4 irmãos, né, 2 mais velhos e 2 mais novos. E nesse tempo que minha mãe faleceu, meu pai também teve um acidente de... Até hoje ninguém sabe o que foi o acidente dele, sabe? E ele ficou tetraplégico. Depois de alguns anos, Rogério deixa a casa da avó e volta para a casa da mãe e ficou triste com tudo que encontrou. Depois de um certo tempo eu voltei para a casa dos meus pais ainda. E nessa época já meu pai já não estava mexendo com droga. Nessa época ele já era mais tranquilo. E nessa época minha mãe começou a beber. Aí um parou, o outro começou. Aí eu já lembro já que a gente passava muita necessidade, sabe? Até de comida. Saía eu e minha irmã pedindo os outros alimento, roupas, coisas de comer, porque na nossa casa não tinha isso. O dinheiro deles era voltado só para droga e bebida. Vítima das bebedeiras do padrasto, Rogério precisava encontrar um jeito de chamar a atenção. O meu envolvimento com droga foi até por causa disso, porque nunca tive dia dos pais, nunca tive dia das mães. Parece que isso lá em casa, parece que quando morre alguém, sabe? Aniversário, eu faço aniversário dia 7 de setembro. Eu levanto lá em casa, ninguém me dá feliz aniversário, sabe? Até hoje é assim, sabe? Eu não tenho esse... Sabe, minha família parece que foi criada de um jeito diferente de todas as outras famílias. Eu chegava na casa dos meus amigos, dia de Páscoa, Natal, esses negócios. Eu lembrava que os meninos ganhavam ovo de Páscoa, esse negócio. Eu chegava lá em casa lá, não tinha nada. Sabe, o que eu fazia, o que na época até então, tinha muito tempo aqui na Vila Pinho aqui, passava um rapaz vestido de Papai Noel de coelho, jogava umas bolinhas de chocolate e eu saía correndo essa vila toda atrás dele, sabe? Pra pegar pra mim e pros meus irmãos. Chegava com muita coisa lá em casa e dava pros meus irmãos, mas de estar lá em casa, lá assim, meu pai chegava e falava, feliz Páscoa pra você, me dá um ovo, sabe? Me dá meus irmãos, nunca teve isso. Chegava na casa dos meus amigos, dia de Páscoa, Natal, esses negócios. Eu lembrava que os meninos ganhavam ovo de Páscoa, esse negócio. Chegava lá em casa lá, não tinha nada. Sabe, o que eu fazia, o que na época até então, tinha muito tempo aqui na Vila Pinho aqui, passava um rapaz vestido de Papai Noel, de coelho, jogava umas bolinhas de chocolate e eu saía correndo essa vila toda atrás dele, sabe? Pra pegar pra mim e pros meus irmãos. Chegava com muita coisa lá em casa e dava pros meus irmãos, mas de estar lá em casa, lá assim, meu pai chegava e falava, feliz Páscoa pra você, me dá um ovo, sabe, me dá meus irmãos, nunca teve isso. Com essa situação lá em casa, muitas das vezes eu olhava os meus amigos assim e via alguns que eram de bem e outros que já estavam envolvidos com tráfico, assim, envolvidos com droga. E eu pensava, hoje eu não faço nada a não ser querer o bem para minha família, a não ser estar bem com eles. E tem pessoas que estão usando drogas, mas automaticamente ele tem aquela presença dos pais acompanhando ele, pelo menos tentar livrar ele das drogas, sabe? E automaticamente eu já comecei a pensar desse jeito, falei, não, será que se eu envolver com a droga, será que meus pais vão ser assim comigo? Será que eles vão querer fazer aquele acompanhamento comigo, assim, sabe? Era uma forma de tentar chamar a atenção. Era uma forma de tentar chamar a atenção deles. Com a morte da mãe e o pai em uma cadeira de rodas, a vida de Ricardo desandou. Como é que veio a sua cabeça? O que veio parar aqui? Tanta coisa. A pobreza, a doença, a morte e a situação de uma pessoa ficar inválida na sua casa. Como é que veio isso? Olha, é muito difícil, né? Porque
uma criança de 10, 11 anos aceitar isso, tanta coisa, né? A mãe faleceu, o pai parar na cadeira de roda, né? E assim, já vindo uma situação difícil de pobreza, de rejeição. E assim, e ainda, né, os irmãos foram separados, porque minha irmã teve que morar com a tia, outra irmã foi morar com outra tia, e eu fiquei morando com minha avó, né, eu e mais 2 irmãos. Só que quando minha mãe morreu, sei lá, eu era muito apegado com ela e eu fiquei assim, perdi o chão, né, perdi o rumo e era muito maltratado pelo meu tio, né, pela minha avó. E assim, eu fiquei revoltado, fiquei um menino assim rebelde, né, assim, bagunceiro, sabe? Eu era assim muito desobediente, não queria saber de mais nada, de estudar, sabe? Só ficar na rua. E para piorar a situação ainda, um certo dia, esse tio meu que morava comigo, com minha avó, ele chegou nervoso do serviço, né? E minha avó reclamou com ele, o pessoal reclamando, que o Ricardo tá assim, não obedece ninguém, tá aprontando. E esse tio me colocou pra rua. Me colocou assim, como se eu fosse um cachorro. Falava, você não vai ficar aqui mais, que você não obedece, você é isso, é aquilo, então você gosta de ficar na rua, então você vai pra rua, então. Cara, como é que é ser expulso de casa, bicho? Porque a pessoa chega pra você e fala assim, sai da minha casa, sai daqui, você sabendo que você faz parte daquilo. Como é que é isso? É complicado, né? Porque eu não podia fazer nada. O que eu fiz? Peguei minhas coisinhas que eu tinha e fui pra rua. Né? E fui parar na onde? Fui parar numa favela que tinha perto da minha casa. Né? E lá eu me envolvi com os pivetes lá, os meninos de lá. E ali foi só coisa ruim que eu fui aprendendo, né? Comecei a fumar cigarro, comecei a cheirar loló, cheirar tine, a fumar maconha, sabe? Vivia pegando traseira, roubando supermercado, sabe? E ela foi assim, essa situação toda, né? Eu não tinha outro lugar para ir. O lugar que eu fui aceito foi ali, né? No meio dos pivetes. E assim, eu fiquei dali uns 3 meses assim na rua, envolvido com os pivetes. E assim, e às vezes quando eu não dormia na rua, às vezes estava frio, né? Não dava para mim dormir na rua, o que eu fazia? Eu ia lá para casa da minha avó, escondido, pulava o muro e dormia dentro do galinheiro, junto com as galinhas. O seu tio não amoleceu o coração, cara? Sua avó não amoleceu o coração? Assim, a minha avó amoleceu, minha avó ficava muito triste com essa situação, né? Porque quem mandava era meu tio. Às vezes não adiantava, minha avó até falava com ele, mas não adiantava. Ele mandava porque ele que bancava a casa, ele que punha comida? Também, ele que bancava, e ele era assim muito rígido, muito rigoroso, não aceitava nada, sabe? As coisas tinham que ser do jeito dele. E quando eu pulava no galinheiro, minha avó ainda levava uma coberta para mim e levava comida para mim escondido dele, porque se ele me visse lá, ele não aceitava. E eu tinha que, 5, 6 horas da manhã, eu tinha que sair para ele não me ver lá. Qual que era a sua lágrima maior? O que mais me doía, o que eu mais sentia falta era de carinho, de afeto, né? Um amor de mãe, de pai, de tio, da família mesmo, coisa assim que eu nunca tive. Desde a infância mesmo eu nunca tive esse carinho, esse afeto. A única coisa que eu tive foi só humilhação, rejeição, tanto por parte da família da minha mãe, tanto por parte da família do meu pai também. Você tinha quantos anos quando você procurou sua avó para pedir a ela esse apoio? Eu tinha 11 para 12 anos. Quando eu pedi a ela essa ajuda, né? Cara, e ela teve coragem de negar para uma criança de 11 anos essa ajuda? Ela teve coragem, assim, e colocou a culpa nos tios, né? E eles também realmente não gostavam de mim, sempre fui humilhado por eles. Mas assim, ela usou isso como desculpa, mas ela também não queria essa responsabilidade, sabe? Não queria, assim, eu morando lá. Tipo assim, mais um peso na vida dela, entendeu?